Nós temos amigos, uma família que mora em Pinhais. Eles têm 2 filhos legítimos, 3 adotados. Um quarto filho adotado, eles tiveram que entregar tutela, conselho tutelar, e, enfim, essas coisas assim. Mas eles viviam com esses 2 filhos legítimos e esses 3 outros que eram adotados. 2 deles, eles não sabiam sequer a idade ou o aniversário, porque foram deixados, literalmente, numa caixinha na frente da casa deles. E esse tipo de criança eles adotaram. Já muito pequenos, eles já tinham marcas, cicatrizes de violência, de terem sido judiados pelos pais. E eles cuidavam dessa família, e um dia eles nos contaram que eles almoçaram, tiveram um almoço, e para a sobremesa eles tiveram melancia. E cada um comeu à vontade e se alegraram em comer melancia. E, terminando o almoço, a mãe tirou tudo, jogou tudo no lixo, aquelas cascas comidas ali, ela jogou tudo, e uma criança ficou olhando. E, quando daí levaram o lixo lá na rua, essa criança se mandou, foi lá, abriu o lixo para comer as cascas. Uma cena que foi chocante. Mas por que essa criança fez isso? Ela não estava na casa, não foi introduzida como filho na casa. Ela não participava de todo o ambiente familiar. E ela não comeu à vontade. Sim, tudo isso aconteceu. Mas a mentalidade dela ainda era de criança abandonada. Ainda era de criança de rua. Esse filho, esse especificamente, ele tinha vindo já com um pouco mais de idade, com um pouco mais anos. Ele estava acostumado a comer, buscar comida no lixo. E apesar dele ter comido tanta coisa, a mentalidade dele, que ainda não havia sido transformada como um membro de família, fez com que ele buscasse comida no lixo. E em tanta casca de melancia, ele achava que aquilo era uma riqueza. Que aquilo, enfim, ele tinha achado um lixo bom para comer. Nós queremos falar sobre identidade fraturada. Identidade fraturada. É a série que nós estamos pregando. E hoje nós queremos falar sobre paternidade e identidade. Temos um texto de Lucas, capítulo 15, que nós queremos ler. Esse vai ser o nosso texto base. E aí nós queremos estar vendo a pregação adiante, depois ainda temos ceia, temos bastante festa para comemorar aqui. É uma história que Jesus provavelmente inventou, ou talvez ele conhecia o caso, eu não sei, mas Jesus falava por parábolas e ele trazia o ensino sempre através das parábolas. E aí Jesus continuou, ele já tinha falado 2 parábolas antes, e ele continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai partiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali
Ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra ti e diante do Senhor. Pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os seus bens, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado que podemos estar aqui falando, ouvindo a Tua palavra e receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Muito obrigado. Senhor, nós precisamos que o Senhor esteja aqui conosco de uma forma que o Senhor se manifeste aqui. Que os nossos corações sejam tocados por Ti. Que os nossos corações sejam aquecidos por Ti. Que o Teu amor toque os nossos corações. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós temos a história de dois filhos. E como cada um deles reagiu. E ao longo da mensagem, esteja você percebendo a tua própria vida, em que situação você se encontra. Qual que é a tua situação? Qual é ou vamos dizer assim, qual é a percepção que você tem de que maneira você está vivendo? Muito bem, nós temos aqui um pai que tem vários bens, e um dia o filho mais moço chega e diz: pai, eu quero que o Senhor me dê a minha parte da herança. Aquilo que me cabe, eu quero que o Senhor me dê. E o texto diz que o pai dividiu os bens entre os dois. É muito interessante isso, porque a palavra lá em Provérbios já diz que herança antecipada não tem bênção. Receber herança antecipadamente não tem bênção. A gente tem
bastante coisa para aprender sobre sucessão familiar, sucessão na família, presentes, usufruto. Tem muita coisa para aprender. Mas cada vez que alguém de nós quer tomar conta da herança antecipadamente, antes do tempo, isto não tem bênção, está lá em Provérbios. Então precisamos aprender sobre isso. Mas na história que Jesus conta, ele dividiu entre os dois, aquele que pediu e aquele que nem pediu. Mas ele dividiu a herança entre os dois. Muito bem. Agora o filho mais moço tinha o que ele queria. Estou tranquilo. O rei da cocada preta. Estou sossegado aqui. Mas o texto diz que, passado não muitos dias, ele tomou tudo que era dele e foi embora. Aqui nós temos talvez uma primeira lição de que quando você é abençoado por Deus, quando você recebe as coisas de Deus, não saia da presença do Pai. Não saia da presença do Pai só porque você foi abençoado, recebeu coisas. Permaneça na casa do Pai. Esse moço pegou as suas coisas e foi embora. E foi embora. E a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente. Foi para uma terra longínqua. E viveu dissolutamente. Outras versões dizem luxuosamente. Outras versões, irresponsavelmente. Dissolutamente. Viveu. Isso aqui não termina nunca. Mas isso aqui, não, desse poço aqui, a água não acaba nunca. E acabou. E acabou. E ele ficou sem nada. Ele ficou sem nada. E ele pediu para as pessoas daquela terra ajuda. Vamos pegar esse quadro e tirar algumas lições aqui. O filho desprezou a paternidade que ele tinha. Ele era um filho, estava na casa, e ele desprezou isso. As pessoas que não têm paternidade, elas perdem os recursos que recebem. Aquele que não tem paternidade, recebe recursos e aquilo se perde. Aquilo se perde, não vinga, não fica. Por falta de paternidade na vida dela. Ele perdeu tudo, viveu como ele achava que devia. Ele não ouviu algum bom conselho, porque não queria mais ouvir bons conselhos. Ele não pôde ter a chance de experimentar as coisas que ele gostaria de inovar na família, no negócio, na lavoura, na leiteria, na empresa. Ele não pôde ter essa chance de experimentar novidades com o cuidado do pai. Ele só experimentava novidades. Sem ter esse cuidado de um pai que orientasse. Um pai que cuidasse. Eu tive um pai maravilhoso, já contei isso aqui outras vezes, né? E nós, muito cedo, entramos na fábrica com o meu pai. Meu irmão e eu, ele tinha 24, eu tinha 20 anos, e entramos como sócios com o meu pai, por uma situação diversa que aconteceu. Mas aí, claro, imagine dois jovens assim, mas querendo abraçar o mundo. E a gente tinha um monte de ideias. E eu cuidava da produção. Eu estava na fábrica, cuidava da produção. E eu me lembro por situações que eu dizia, pai, nós vamos mudar isso aqui. Agora nós vamos fazer isso daqui. Isso aqui é uma coisa boa, nós vamos fazer assim, nós vamos mudar esse sistema, nós vamos mudar esse troço aqui. E às vezes ele dizia, pode ser, vamos tentar. Pode ser. E aí tentava, ou dava certo, ou dava errado. Outras vezes,
eu vinha com ideias, e eu tenho muita ideia, né? Até hoje. Mas eu vinha com outras ideias, e aí, pai, agora vamos fazer assim, e vamos mudar isso daqui. Ele olhava e dizia, isso não vai dar certo. Mas claro que vai dar certo, mas imagine, é evidente que vai dar. Isso não vai dar certo. Mas, pai, isso vai dar certo, nós vamos fazer assim. Você vai enroscar lá, lá e lá. Mas nunca, eu sei, porque, imagine, a gente com gás, com tudo, só não tinha experiência. Vontade, coragem, né? Nós não tínhamos medo nem dinheiro, mas coragem nós tínhamos que ir, enfrentava tudo. E mesmo numa situação de dificuldade, foi um período, aquele início foi um período de dificuldade que nós atravessamos, mesmo assim, muitas vezes meu pai dizia, então experimente, então faça. E ele arriscava, na minha vida, uma fábrica inteira, não a vida dela, mas um pequeno engate. Ele não tinha medo de arriscar, porque era investimento na minha vida. E eu fazia as coisas, e eu fazia aquelas novidades, mudava os sistemas, e eu enroscava lá e lá e lá, onde ele falava. Era horrível ter que dizer, pois é, Deus, mas eu pude errar, experimentar novidades, com uma coisa que para nós representava grande coisa. Eu pude experimentar novidades debaixo de paternidade, com o cuidado da paternidade. Isso fez com que eu crescesse. E as minhas ideias começaram a ficar cada vez mais apropriadas, cada vez mais alinhadas com o propósito que deveria ser. E com o meu irmão aconteceu a mesma coisa. E aí logo, alguns anos passaram. Nós éramos um time que falava a mesma linguagem. Mas quando você não tem paternidade, você desperdiça os recursos que você recebe. Esse moço começou a viver irresponsavelmente, foi gastando dinheiro, sei lá como, a Bíblia não diz. Mas ele foi gastando dinheiro, foi perdendo as coisas e foi, sei lá, se entregando ou sendo avalista, ou sei lá de que maneira, mas ele foi perdendo o dinheiro dele. E olha que interessante, né? Como as situações às vezes são. No momento que acabou o dinheiro, exatamente na fase onde acabaram todos os recursos, sobreveio naquela terra uma grande fome. Mas será que não dá para ser só um problema? Por que tantas vezes isso acontece? Por que Deus às vezes nos leva em situações que parece que não acaba o problema, não há solução? Estamos vivendo um problema e de repente acontece uma situação externa que agrava mais ainda essa situação que eu já vivia. Não temos passado, às vezes, por situações assim? Ele desperdiçou todos os seus bens. E quando ele não tinha mais nada, aí sobreveio uma grande fome em toda a terra. Toda aquela terra lá. E nem seus companheiros tinham mais coisas, porque a situação estava difícil. Mas ele agora, ele não tinha sequer reservas, ele não tinha nenhum recurso para poder enfrentar o tempo de crise. E aí ele fez algo que muitas vezes nós somos tentados a fazer também. Ele pediu conselhos para as pessoas do mundo. Diz o texto que ele tinha fome, não tinha mais nada, e ele foi pedir ajuda para as pessoas daquela terra. Aonde você busca os teus conselhos? Quem você está ouvindo? Eu escutei essa semana uma boa definição
quando você quer conhecer pessoas, quando você quer olhar que tipo de pessoa que você está se envolvendo, olhe a mesa que ele senta. Olhe a mesa que essa pessoa senta. Quem está em volta da mesa dele? Quem são as pessoas do convívio dele? Quem são as pessoas que estão interagindo com ele, que estão tendo bom humor, tendo um tempo gostoso, ou trabalhando, falando sobre coisas sérias, ou discutindo problemas, onde envolvem princípios? Quem está na mesa com essa pessoa? E a partir daí você vai poder já ter um bom quadro com quem você está se envolvendo. Esse moço perdeu todas as coisas e por não ter paternidade, por ter desprezado a paternidade, ele foi buscar conselho no mundo, com as pessoas do mundo, que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem os princípios de Deus. Ele foi buscar conselho no mundo. Olha que perigo, olha que coisa ruim, quando não se tem paternidade. As coisas que podem acontecer, e Jesus vai descrevendo essa história aqui. E não podia ser diferente. Quando você está numa situação ruim, as pessoas do mundo te mandam para uma situação pior ainda. Ele foi pedir ajuda para pessoas daquela terra. E eles mandaram ele para os porcos. E quando Jesus conta isso, todos os ouvintes deles, judeus, sabem exatamente o que isso significa. Esse moço foi caindo. Como alguém já disse, né? Eu estava caindo, fui para o fundo do poço, irmãos, eu fui caindo. Quando eu cheguei no fundo do poço, o diabo abriu um alçapão e eu caí mais fundo ainda, né? E parece que é isso que aconteceu com esse moço aqui. Ele foi caindo, perdendo as coisas dele. E quando ele já estava sem nada, as pessoas do mundo mandam ele para os porcos. Animais que os judeus têm por imundos. E que, nessa figura de linguagem, eles sabiam, pior não pode ficar. E Jesus descreve essa situação desse moço lá, nessa porcaria, não é? Descreve nessa situação. Ele diz que ele tinha fome, mas ninguém dava nada para ele. Ninguém dava nada. Ele queria comer essas alfarrobas. Em alemão é Johannesbrot. É uma vagem comprida, com uns caroços dentro, claro, uma vagem, e é um alimento super proteico. Na Alemanha você compra isso em pacotinhos, nas lojas de produtos naturais, por ser algo extremamente proteico. E disso faziam algum tipo de silagem, enfim, os porcos eram alimentados com essas alfarrobas. E ele queria comer disto, mas ninguém lhe dava nada. É interessante que ele não roubava, né? Estava lá no fundo, não sei aonde, lá no chiqueiro, lá no campo com os porcos. Por que ele não pegou e comeu? Porque alguma coisa ainda tinha da educação que ele recebeu, algum fundo ainda tinha daquilo que ele aprendeu em casa. E ele não roubava. Mas ele, nessa situação, vendo aonde ele chegou, ele diz, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Os funcionários da casa do meu pai têm pão em fartura. E eu aqui, padecendo necessidades. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me levantar e eu vou para a casa do meu pai e vou dizer para ele, pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, contra Deus e contra o Senhor, contra Deus e contra ti. Eu pequei. E isso foi uma coisa tremenda que ele fez. Sabem, isso é uma situação que cada um de nós precisa passar quando a gente peca. Quando nós pecamos, nós precisamos
nos arrepender e não só ter sentimento de puxa, que pena que eu fiz isso, ou sentimentos de eu estou tão envergonhado de ter feito isso. Todas essas coisas acontecem. Vêm esses sentimentos, sim, mas não pode ficar só nisso. Eu preciso me arrepender. Eu preciso tomar uma atitude de arrependimento. Imagine esse moço sentado, lá no meio dos porcos, vendo a situação dele e diz, o que eu estou fazendo aqui? Já sei, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu acho que eu só vou esperar essa leitoa dar esses porquinhos aqui. Afinal, eu só vou desmamar esses leitõezinhos, porque eu quero fazer um trabalho bem feito, sabe? Porque eu sou muito responsável. Nossa, quando me entregam alguma coisa para fazer, eu quero fazer muito diligentemente. Então, eu vou ficar mais um pouco aqui. Vou entregar toda essa porcaria aqui adiante, bem cuidado. Bom, agora que eu desmamei, eu só vou engordar eles, porque eu quero fazer um bom serviço para o meu patrão. E vai se enrolando. E vai se enrolando. Quando você percebe que você pecou, a atitude que você precisa ter é como desse moço. Já sei o que eu vou fazer. Vou me levantar e vou para a casa do meu pai. E ele tomou uma atitude de arrependimento. E levantou-se e foi. E levantou-se e foi. É assim que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, tomando uma atitude. Eu pequei contra algum irmão, eu vou tomar uma atitude, eu vou me levantar e vou até o meu irmão e vou confessar para ele que, cara, me perdoe, eu errei. Eu errei. Independente de circunstâncias A ou B, ok, eu errei. Eu estou aqui pedindo o teu perdão. Você pode me perdoar? Podemos novamente ser amigos? Podemos restaurar o nosso relacionamento? Mas eu preciso tomar uma atitude de arrependimento. Eu preciso fazer ações de arrependimento. E não só ficar me corroendo e me envergonhando e remoendo, porque eu sei que eu errei. Mas se eu falar para ele, o que ele vai falar? Eu não sei o que ele vai falar. E talvez ele descasque mesmo em cima de você e te dê mais uma bronca. Não importa. Não importa. O que a outra pessoa vai falar não quer dizer. A tua atitude é que precisa ser uma atitude de arrependimento, de você ir e confessar o teu pecado e pedir perdão, seja para Deus ou seja para as outras pessoas. Com Deus você sabe que Ele não para de te amar nunca, então você está sempre bem. E com as outras pessoas, bom, eu não sei qual é o nível de maturidade que ela vai enfrentar quando você falar isso para ela. Todo caso, a situação é com você e não com ela. E você se levanta e toma uma atitude de arrependimento, de confessar o teu pecado e lousa limpa. E lousa limpa. Esse moço, vamos para o texto aqui, esse moço ele vai e ele se levanta e se manda. E ele vai chegando na casa do pai. O texto diz, o que nós lemos, de longe o pai viu aquele filho. E o pai reconheceu ele. O pai reconheceu ele. De que estado estaria esse filho? Pelo histórico que Jesus descreve ali, podemos muito bem imaginar que saiu um moço forte, coradinho, saudável, e deve ter voltado em frangalhos. Deve ter voltado em trapos. Pela descrição e a situação em que ele se encontrava, ele devia estar em trapos, magro, fedido. Ainda assim o pai reconheceu.
Não era de longe o filho que saiu de casa um dia. Voltou, como dizem, virado num chapéu velho. Mas o pai reconheceu ele do mesmo jeito. E o texto diz que o pai saiu correndo em direção a ele e abraçou e beijou e não queria nem saber se ele estava em trapo, se ele tinha resto de esterco no corpo, na roupa, se ele estava fedorento, se ele estava sujo. O pai o correu e abraçou e o beijou de tanta alegria que ele tinha, porque agora ele está de volta. E olha a atitude que o filho toma. Ele podia bem, nesse momento, dizer: já está bom aqui, eu saí, dei uma aprontada aqui, mas agora que eu chego em casa, pela alegria e pelo carinho, eu acho que está tudo em ordem aqui, já é... Pois é, pai. Então, né, deu uma volteada por aí, mas estou aqui, claro, estamos aí na boa, né? O que vamos fazer agora? Né? Por perceber o amor do pai, poderia muito bem ser, e é um risco que você e eu corremos. Quando temos alguma coisa errada, e vamos nos redimir, mas somos recebidos com carinho, com amor, com alegria, bem recebidos pela outra parte, corremos o risco de dizer: pois é, então, né? E aí eu esquivo de me humilhar na frente dele. E esse filho não fez isso. O pai o abraçou, o beijou, ficou alegre, demonstrando todo o amor por ele. E parece que o moço, ele dá um passo para trás e ele diz: pai, eu preciso confessar o que eu fiz. Pai, eu pequei. Eu pequei contra Deus e contra o Senhor. O que eu fiz está tudo errado. A importância de confessar, Jesus expressa nessa parábola aqui. Só que ele emenda na frase onde ele mostra a mentalidade dele. Ele diz: pai, eu pequei contra ti e contra os céus. E aí ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. É interessante essa questão da mentalidade. Eu contei a história aqui do pequeno. Como em abundância que vivia, mas a mentalidade dele impedia que ele desfrutasse de uma vida plena como um filho enxertado na oliveira verdadeira. Ele não desfrutava daquilo que era ser filho. E esse filho mais novo, ele tem exatamente essa mesma atitude. Ele diz: eu pequei, eu confesso o meu pecado. Mas eu ainda não entendi bem o que é perdão. Eu ainda não entendi bem o que é Deus pegar os meus pecados e jogar lá no fundo do mar. Eu ainda não percebi o que é ser perdoado. E ele coloca o pensamento dele, a mentalidade dele. Me faz como um servo. Será que nós estamos vivendo assim? Será que você e eu temos vivido assim? Por termos tido um desvio de rota. Algum pecado que aconteceu. Nós até voltamos para o caminho e confessamos o nosso pecado. E recebemos novamente estar na casa do Pai. Mas será que a nossa mentalidade, a tua e a minha mentalidade, ainda é: faz-me como um dos teus servos, porque eu não sou digno de ser feito teu filho? A palavra de Deus em João diz, quando Jesus é apresentado no capítulo 1, ali diz que Jesus veio para o povo judeu.
Mas eles não o receberam. Mas todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados. Receberam esse poder. Todos os que o receberam, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós entregamos nossa vida para Jesus. Nós nos convertemos. E somos salvos. E vem uma tremenda paz na nossa vida. E o peso do pecado é um alívio. Nossa, saiu uma carga das minhas costas. Que alegria! Mas será que nós percebemos que nesse momento nós fomos transformados em filhos? Ou já vivendo como filhos? Acontece um acidente de percurso, somos perdoados. Será que na nossa mente acaba caindo? Agora eu preciso assobiar fininho aqui, porque eu não mereço nada disso. É claro que você não merece. Nem você, nem eu, nem ninguém. Mas é pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Porque Deus te ama tanto, que Ele, em Jesus, te transforma em filho, se você entregar sua vida para Jesus. Ele diz, Pai, eu pequei, me transforma num servo. O pai pega ele e diz, vamos aí, é festa hoje. E vamos matar o novilho gordo. E vamos fazer festa. E coloca uma roupa nova, e um anel novo, e um sandália nos pés. O texto não fala de banho, mas eu suponho que sim. Mas agora é festa. E começaram todos a se divertir. Na casa do pai havia uma festa, porque um filho voltou. Havia festa, porque um filho voltou. Eu acho que Jesus está querendo nos ensinar também como nós devemos nos comportar quando um filho volta. Eu acho que Jesus quer nos ensinar que quando um filho volta, nós precisamos recebê-lo em festa, em alegria, em carinho, em abraços, em incentivo, em motivá-lo. E a festa e dança vai lá. Oh, que coisa linda! Tá bonita a festa lá. E aí nós temos o filho mais velho. Nós temos 2 filhos aqui que Jesus descreve. E aí temos agora o filho mais velho. O filho mais velho não estava, na história aqui que Jesus conta, o filho não estava no momento em que esse filho voltou. Então ele não percebeu todo o lance, não viu a alegria do pai, assim por diante. Ele não viu tudo isso. E quando ele de longe chegou e viu o que é isso aí, eu disse, o que é isso aí? O que estão fazendo na casa do pai? Que bagunça é essa aí? Que tipo que não sabem nem se comportar na casa do pai? Isso com certeza está errado. E o texto diz que ele não quis nem entrar para verificar. Ele de cara, de fora, sem saber o âmago das coisas, ele já julgou, pré-julgou e pré-sentenciou. Isso aí está tudo fora. Isso aí está errado. Eu, às vezes, acho que a gente faz isso quando a gente fala. Nós temos até um jargão, a gente já brinca com isso e tudo mais, né? Não, e a igreja preta. Imagina a igreja preta. Está louco. Nós temos aqui uma alegria, uma bênção que Deus nos concede. Olha que igreja, que condições lindas que nós temos aqui. O sol está entrando por lá. Aqui tem claridade suficiente. Nossa igreja é agradável de sentar aqui. É gostoso sentar aqui. O nosso culto aqui também é de manhã, o que nos ajuda. De noite, como é Natal, por exemplo, nós temos que contratar o pessoal para fazer as luzes cênicas, para ficar bonito. Sabe, uma igreja preta, os meus amigos que têm igreja preta, e eu tenho vários deles, eles têm igreja preta porque eles alugaram ou um supermercado, ou um barracão, ou qualquer comodidade
para conseguir colocar as pessoas dentro. Eles trabalharam, eles evangelizaram, e o número de pessoas cresceu, porque eles foram levando a palavra de Jesus adiante, e as pessoas se converteram. E logo não tinha mais onde colocar. Dentro de uma casa, dentro de uma garagem, não cabe mais. E assim eles foram alugando as coisas que está disponível no mercado. Não tem igreja para alugar. Vocês conhecem alguma igreja? Aluga-se igreja. Aqui nós fazemos o metro quadrado mais barato. Isso não existe. Eles tiveram que ver o que tem no mercado imobiliário. E aí tem supermercado, tem barracão e tudo mais. E aí você pinta tudo de preto, porque janela não tem mesmo. Em barracão não tem janela. Então você pinta tudo de preto, porque você esconde com isso todas as coisas de telhado, de estrutura, que não é bonito. E você trabalha com luzes cênicas. Eles não têm o privilégio que nós temos aqui. Nós podemos entrar aqui e devemos agradecer e nos alegrar pelo privilégio que Deus tem nos dado de ter um local tão bonito aqui. Mas nós não deveríamos, de forma nenhuma, deixar algum tipo de condenação crescer no nosso coração ou na nossa mente sobre uma igreja preta. Eles não têm essas facilidades que Deus nos concedeu. E eles têm que fazer do limão uma limonada. Talvez a diferença entre esses amigos que evangelizaram muito, não tem mais onde colocar as pessoas e tem que alugar barracão, essa é a ordem de trabalho deles. Eles evangelizam, tem muita gente salva, e aí tem que alugar o que dá para colocar essas pessoas. Nós temos um local bonito. Talvez a gente deva aprender a evangelizar e encher de pessoas aqui. Talvez a gente só está... Nós não temos igreja preta, mas nós talvez estejamos com a ordem invertida. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos levar as outras pessoas a Jesus, ao conhecimento. Aqui, essas pessoas que estão aqui fora. Eu amo distribuir mensageiro, puxa, quanta experiência maravilhosa eu tive isso. Lá longe, a 100 quilômetros daqui. Aquela pessoa não vem para cá. Só que aqui, na nossa colônia, dos nossos 2.500, 3.000 habitantes que nós temos aqui, 600, 700 estão participando em todas as igrejas que nós temos aqui. E os outros 2.000? E os outros 2.000? Aqui, na nossa colônia, você tem um campo enorme para evangelizar. Peça a Deus despertar essa chama em ti. Senhor, eu preciso levar alguém para Jesus. Eu preciso levar alguém para Jesus. E não quero nem fazer um apelo emocional aqui e perguntar quem já levou alguém para Jesus esse ano? Ou quem levou alguém para Jesus nesse último ano? Porque aí a gente vai começar a fazer um apelativo aqui que não é necessário. Mas não importa. Se você não levou ninguém a Jesus no último ano, no último tempo, peça a Deus para renovar em você esse fogo, essa chama que arde e você vê que as outras pessoas estão indo para o inferno. E que você se importa com isso. Você não é indiferente com as pessoas que estão indo para o inferno. Vamos encher essa igreja aqui. Nem por isso a gente pinta ela de preto, porque continua a janela bonita aí. Vamos aqui adiante no nosso texto. Onde é que nós estávamos aqui? No nosso filho mais velho. Ele chega e diz, o que é isso que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? O que é essa festa aí? E o texto diz que ele não entra, ele fica lá fora. A ponto de um servo, de um funcionário, ter que ir lá falar com ele, porque ele diz, ei, vem aqui me explicar, o que está acontecendo? Ah, teu pai que está feliz. Porque havia o teu irmão que estava perdido foi achado. E teu pai está feliz e fazendo festa. E esse filho se indignou.
Porque ele diz, isto não é comportamento na casa do Pai. Não se faz assim. Eu estou acostumado, eu sempre estou aqui, eu sei como se comporta, eu sei como é que é. Isto não se faz assim. Eu nem vou lá entrar para ver a festa que estão fazendo. Eu nem vou lá entrar e participar para ver se isso é bom. Eu já sei que é ruim, então eu nem vou. Mas é a casa do Pai. Mas é a casa do Pai. Quem é você para dizer como alguém deve ou não se comportar no dia em que ele é recebido por Deus? Quem é você para julgar como alguém se comporta que tem o gozo da salvação? Que tem a certeza da salvação? Que tem essa plenitude de Cristo, de uma vida transformada? Qual dos filhos, na tua percepção, você percebe alguma coisa, puxa, eu acho que me encaixo mais aqui, ou eu acho que me encaixo mais lá? O pai tem que sair para falar com o filho mais velho, indignado. O pai sai para falar com ele. E ele diz, meu filho, o que está acontecendo? E esse filho continua duro, insensível, e ele diz, olha, pai, eu te sirvo há tantos anos sem quebrar um único mandamento do Senhor. Novamente, esse problema de mentalidade, né? Eu te sirvo. Eu sou um servo aqui pronto para trabalhar. Eu faço as coisas que são mandadas do jeito que devem ser. Ele não aproveita o ser filho. Muitos de nós tiveram uma educação bastante rígida, pela circunstância que foi atravessada. Os nossos avós e pais pioneiros tiveram que trabalhar para sobreviver. E a gente não tem ideia do que aconteceu nessas constelações familiares. E talvez tenha sido duro, uma educação rígida. E talvez você tenha achado que este é o método de criar filho. Na dureza. Disciplina é algo diferente. Mas na dureza, na meritocracia, eu sou muito favorável à meritocracia. Eu não acho que assistencialismo deva ser um programa de longo prazo. Por um curto prazo, para embalar a pessoa. E ela precisa trabalhar e merecer o seu trabalho. Eu sou favorável à meritocracia. Isto só não se aplica com Deus. Para sermos filhos de Deus, não há meritocracia. Você nunca vai merecer ser filho de Deus. E você nunca vai merecer continuar vivendo bem como filho de Deus. Isso não é mérito seu nem meu. Isso é graça, amor abundante do Pai. Isso é graça, amor abundante. Não temos nós essa situação de conseguir conquistar isso. É mera graça. E o Senhor mandou matar o bezerro gordo agora. E comigo? O Senhor nunca me deu um cabrito sequer para festejar com os meus amigos. Olha a mentalidade. De novo a gente vê essa questão. O que é que está enraizado nesse filho mais velho? Ele diz, eu quero um cabrito, eu quero fazer festa lá fora. Eu quero fazer festa com os meus amigos. Eu quero alguma coisa, mas o bem bom mesmo é festejar lá fora. Porque ele nunca percebeu que festa boa acontece
na presença do Pai. Eu gosto muito de festa. Gosto de festa e me animo a ir em festa e gosto de estar junto. E já participei de várias festas. E talvez o que a gente diria, nossa, isso é um alto escalão de festa, seria o Oktoberfest em Munique, no original. A Bettina e eu fomos lá. A vizinha deu de presente para a Bettina um dirndl, e eu já tinha minha roupa típica, mas fomos lá. Queríamos conhecer, morávamos em Munique. O que será que é essa Oktoberfest? Falava-se isso, falava-se aquilo, fomos lá ver. Isso é rescaldo do casamento do príncipe da Baviera. Todo ano, depois do casamento, quando ele tinha feito uma festa tão grande, todo ano festejava-se ainda o casamento dele. E hoje se chama Oktoberfest. E o pessoal nem sabe que é o casamento do príncipe, mas está lá festejando. Então, vamos dizer, em termos de mundanos de festa, bom, é um alto nível, né? É um alto nível de festa. Que coisa horrível que foi lá. Que coisa horrível foi lá. Nós entramos, passeamos, queríamos descobrir, ver alguma coisa. Um cheiro terrível que tem lá. Caminhamos, não me lembro se a gente acabou comendo ainda alguma coisa ou não, mas passeamos um pouco por lá. Aí tem o parque infantil para as crianças ali, com roda gigante e tal. Nem fomos lá. Em pouco tempo, fomos embora, tiramos aquelas roupas bávaras que nós tínhamos ali. Quando você não tem paternidade, você acha que festa boa é lá fora. E você não descobriu ainda que festa boa é na casa. Eu gosto de fazer festa, ainda gosto de fazer festa, e curto festa, e gosto de fazer festa. A Bettina prepara as coisas e faz a decoração, e quando as pessoas chegam, eu gosto de festa. Mas eu gosto de festa quando os meus irmãos estão lá, onde a gente se diverte com paz, com graça, com leveza, com alegria, na comunhão com os meus irmãos. Eu não gosto de festa no mundo. Não tem graça. Pode colocar a festa que for. E se você ainda não tem paternidade, você não entendeu a paternidade de Deus, talvez você se enquadre nisso. Você está aqui dentro, mas festa boa é lá fora. Festa boa é lá fora. Não. Festa boa é aqui. E tem alguma dúvida? Venha no dia 22. Você vai gostar. Você vai ver que festa boa é aqui que faz, no Erntedankfest. É coisa boa. O Senhor não me deu nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. E agora esse teu filho, nem meu irmão é, né? Esse teu filho, que gastou os teus bens com prostitutas. É interessante que, às vezes, a gente passa raiva dos irmãos e a gente começa a inventar a história, né? Porque o texto não diz que ele gastou dinheiro com prostitutas. Simplesmente, irresponsavelmente. Alguém de vocês aqui já gastou dinheiro irresponsavelmente? Eu estou aqui para levantar a mão. Já perdi dinheiro por bobagem, assim, nossa, como é que eu não penso? O texto diz que esse irmão mais novo desperdiçou os seus bens. O irmão mais velho, que não gosta da festa que é feita por um filho perdido que foi achado, ele tende a inventar histórias. Ele tende a inventar histórias. E isso é muito perigoso, isso é muito ruim. Isso só mostra, mais uma vez, a falta dessa mentalidade de que você é filho. De que você é filho, você foi transformado em filho. E aí o pai diz: filho, tudo que é meu é teu.
É como se o pai dissesse: você nunca percebeu o que você tem? Você nunca percebeu o que significa ser filho de Deus? Você não consegue pegar na plenitude a alegria, o gozo, a paz, o amor, as bênçãos, a direção de Deus para a sua vida? Porque você participa da casa, mas você acha que você é um servo e nada mais. Para ser um filho de Deus, não, eu não sou digno disso. E essa mentalidade de servo vai se criando e vai se criando. A boa notícia é que Jesus morreu por você. A boa notícia é que Jesus foi cravado na cruz por tua e por minha causa. A boa notícia é que Jesus tomou sobre si os teus e os meus pecados, os nossos pecados. A boa notícia é que Ele pagou na cruz para nós termos vida e vida em abundância. A boa notícia é que Jesus fez tudo e consumou tudo para que você e eu fôssemos transformados de criatura de Deus, porque todos somos criaturas de Deus, transformados em filhos de Deus. E a boa notícia é que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas aguardem até que a promessa do meu Pai venha sobre vocês e vocês sejam revestidos de poder. E vocês vão ser testemunhas minhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aguardem, porque vocês vão ser cheios do meu Espírito. Aguardem esse tempo, para que vocês vivam em abundância. A boa notícia é que Jesus nos deu todas as condições de sermos transformados de criaturas em filhos de Deus. O primeiro passo é você dizer: Jesus, está aqui a minha vida. Eu entrego a minha vida para Ti. Eu entrego a minha vida para Ti. Esse é o primeiro passo. A sequência, Jesus já vai estar te dirigindo. Os irmãos vão estar te dirigindo. Os irmãos vão estar te auxiliando. Mas o primeiro passo é entregar a sua vida a Jesus. Alguém aqui nunca entregou sua vida a Jesus ainda? Alguém aqui, no nosso meio, não deu esse passo ainda de entregar a sua vida para Jesus? Hoje é o momento, é o dia em que você pode entregar a sua vida para Jesus. Ele pagou o preço dos teus pecados. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de transformação. Você que já anda há anos com Deus, será que você se enxergou mais como o filho mais novo? Será que você se enxergou mais como o filho mais velho? Ou qual é a percepção que você tem? Como é que está a tua vida com Jesus? Como é que está a tua vida com o Pai? Como é que está a paternidade de Deus sobre a tua vida? Você vive com os princípios e com as alegrias e com as abundâncias da casa do Pai? Ou você acha que você precisa vir cumprir todas as tuas regras aqui na igreja, porque aí você vai ser aceito? A boa notícia é que isso não é assim. A boa notícia é que não é pelas boas coisas que você faz que você é aceito. E eu encerro colocando que não são as boas coisas que você faz que faz com que Deus te ame mais. Deus não vai te amar mais pelas coisas acertadas que você faz,
Procure, se esmere, faça as coisas certas, o que você sabe fazer certo, faça. Mas por isso Deus não vai te amar mais. E a boa notícia é que por aquilo que você faz de errado, Deus não vai te amar menos. Deus não vai te amar menos por aquilo que você não fez certo. O amor de Deus é o amor de Deus. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Filho de Deus é uma condição que Jesus nos deu. Ele nos transformou. Nós não fazemos por merecer. Nós somos transformados numa nova criatura, em Filho de Deus. Nada do que você possa fazer, seja certo ou seja errado, vai mudar esse grande amor que Deus tem por tua vida.